queridos hoteleiros! Que bom ter você aqui de novo em mais um episódio do Papo de Hoteleiro. Gente, eu estou tão feliz com os meus convidados, que a gente está tendo conversas tão legais, tão incríveis. Eu espero que vocês também estejam curtindo toda semana aqui no nosso YouTube, @Escola de Hoteleiro. Se você ainda não está inscrito, já faz logo a sua inscrição, já ativa o sininho para te avisar. Sempre que tiver um episódio novo, você vai saber. E também entra no nosso Instagram, @Escola de Hoteleiros, para você receber as atualizações, saber aí dos novos convidados do podcast. Enfim, fica por dentro da notícia para toda a galera da hotelaria, do turismo, enfim, que se interessa por essa área. Combinado? Bom, hoje eu tenho uma convidada super especial. Além de uma profissional incrível, ela também é professora da Escola de Hoteleiros. Então, né, tive que, obviamente, trazer aqui para conversar com a gente, que é a Daniela Falcão, que é especialista em gestão de relacionamento com clientes e professora da escola. Então, Dani, seja muito bem-vinda. Obrigada. Prazer estar aqui. Estamos muito felizes em ter você aqui com a gente. E eu feliz de estar na escola e de estar aqui com você. Ai, que bom, que bom. Tenho certeza que vai ser incrível o nosso papo, porque esse assunto é um assunto que incomoda um pouco, né? A galera da hotelaria. A gente não gosta muito de falar sobre tanto sobre problemas, né? A gente gosta mais de falar sobre coisas legais, mas não chamo de problemas, mas questões que a gente precisa trabalhar para evoluir, para melhorar. Então, agora é a hora, né? A gente vai conversar bastante sobre isso e também, óbvio, sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira. Então, eu já vou começar aqui fazendo o seu check-in, né? Conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre a sua história aí dentro da hotelaria, até o que você está fazendo hoje. A minha formação é marketing, administração de empresa na graduação e marketing. E eu me especializei dentro do marketing em gestão de relacionamento com o cliente. E comecei a estudar uma área que é a reversão de insatisfação do cliente. Na verdade, a reclamação é a ferramenta. Uhum. E a reversão de insatisfação é a estratégia. Aí fiz um curso fora, super interessante. E aí comecei a atuar nessa área e comecei a ajudar empresas que não sabiam lidar com as suas reclamações. Uhum. Numa época que a gente recebia reclamação por carta. Ainda. Olha! Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo, Passou pelo menos demorava para chegar a reclamação. Demorava e a vantagem era que a reclamação era interna só. Sim. Ela só verdade. era entre o cliente e a empresa. Uhum. E não existia a exposição que existe hoje em dia. Então, eu abri a minha empresa, originalmente se chamava De Falcão Marketing. Eu atuei em outras áreas, eu tenho também uma formação na área de hotelaria. E que é a minha paixão. Uhum. Hospitalidade é a minha paixão. Então, eu falei, eu vou focar nesse segmento de hospitalidade em geral. Eu não atuo só com hotelaria. Uhum. E porque eu acho que é na hospitalidade de excelência que a gente conquista eternamente um cliente. E aí são anos já, a empresa formalmente desde 98. E em 2017 eu fechei e comprei um hostel. Eu achei que ia ser a minha aposentadoria, coitada, né? Achei que ia ser Você a minha caiu no conto do vigário, desse É. povo que acha que vai ter pousada, hostel para se E vai ter aposentar. paz. E vai ter sossego Gente, o isso resto não da é vida. verdade. Não faça isso, não faça não é. isso. E depois de um início bastante complicado, 2019, 2017 isso. finalzinho já. Uhum. 2018 foi muito complicado, questão societária, não sei o quê. 2019 foi muito bom. Uhum. 2020, pandemia. Ai. E aí eu falei, depois fechei o hostel, devolvi o imóvel, e aí disse, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou voltar ao que eu sei. Sim. Né? Então, fiquei aguardando na pandemia as coisas se acalmarem e fui retomando o trabalho assim que a pandemia já foi melhorando, né? Porque ela teve uma melhora, depois ela voltou, e aí eu fui, aos poucos, retomando o trabalho. Uhum. E agora, graças a Deus, já está de vento em popa. A coisa andou. Agora andou. Agora está... E por que você se apaixonou pela hotelaria? Você falou que veio de marketing, né? Eu a tua sempre área gostei. principal. Hotelaria. Como que ela caiu na sua vida, assim? Eu sempre amei hotelaria. O primeiro emprego que eu tive na vida foi recepção de evento. Uhum. E eu não sei se a minha paixão é exatamente hotelaria, e sim tudo que envolve essa experiência do cliente. Que é quando o cliente viaja, quando ele está feliz, quando ele botou um sonho naquele momento da vida dele.
e ele quer usufruir, e eu entendi muito rápido que a gente nós somos os profissionais responsáveis por criar toda essa experiência para ele. Né? Então, a gente tem que... Eu digo que nós somos aqueles homens de preto do Big Brother, que a gente atua no backstage o menos visível possível, para que aquela experiência seja fantástica e que ele volte para casa feliz. Né? Legal. Então, a partir daí, por isso que eu digo sempre, eu trabalho em hospitalidade em geral, porque eu acho que toda essa experiência, ela tem que ser um flow. Né? Se você tem que ter... a pessoa vai comer, ela vai beber, ela vai passear, ela vai se deslocar, ela vai se hospedar, ela vai consumir lazer de todo tipo, e tudo isso tem que dar certo. Então, a minha filosofia vamos trabalhar em conjunto todas as partes do serviço para que aquela experiência seja de excelência no final. E aí a linha de trabalho é essa. Eu trabalho ouvindo a voz do cliente. Eu acho que o cliente... Inclusive, esse é o nome do nosso curso, né? É o nome do nosso curso. Eu acho uma ferramenta... Ela está dentro do ISO 9000, né? A estratégia de ouvir a voz do cliente, mas não é para se aborrecer, nem para se sentir ofendido, nem triste, sim para transformar em ferramenta de aprendizado, porque o cliente está te falando que está ruim, e ele está te dando, né, as formas de resolver. E é chato mesmo, como você falou, nem todo mundo gosta, é uma parte mais delicada do negócio, tem gente que fica um pouco chateado quando eu levo as más notícias, inclusive, né? Sim. Porque a gente faz pesquisa de satisfação, faz dublê de cliente, faz as coisas e nem todo cliente fica muito feliz, né? Tem aquele momento aquele primeiro choque, não, mas é porque as pessoas botam muito amor, né? Na área de hospitalidade. E existe uma resistência, né? Às vezes na escuta, resistência né? humana, né? Humana de ouvir Ninguém gosta, né, críticas, de ser criticado, pois é. Mas é facilmente comprovável que você ouvir uma reclamação e absorver a forma de resolver, não é só ouvir não adianta. É você botar a cabeça para pensar e dizer, caramba, eu tenho que reverter isso aqui. E quando você descobre o caminho para reverter, você não só você conquistou um cliente que estava chateado com você, como você criou um aprendizado para que aquilo não volte a ocorrer. E a partir desse processo, você vai criando conhecimento para o seu negócio. E é um conhecimento que não termina, porque você sempre vai ter um probleminha. Mesmo que seja um probleminha que não se repete com muita frequência, mas se ele acontecer de novo, você já sabe como ele foi revertido daquela vez e você sabe o que dá certo. Então, isso te cria uma enciclopédia de conhecimento do seu próprio negócio. E isso te permite... Enriquece muito, né? Muito. Isso te ajuda a treinar a sua equipe, te ajuda a lançar produtos novos quando você precisa, ou você abrir um hotel novo, ou abrir um restaurante novo, você já tem todo esse conhecimento, você já aplica. Então, eu digo sempre que não adianta você achar que você vai construir um negócio de sucesso em cima de elogio. Elogio é bom para o ego da gente. É verdade. É uma delícia, né? A gente passa para a equipe fica satisfeita. Mas o aprendizado, ele vem das interações negativas, em geral, né? Crítica, sugestão, nem tudo é reclamação, assim, tão contundente. Às vezes é uma crítica, né? Eu chamo eu adorei mais, que é aquele momento em que a pessoa diz assim, eu gostei muito, mas você pode melhorar, e você pode melhorar fazendo isso. E é por isso que eu acho que a gente tem que sempre ter uma atitude muito positiva em relação ao cliente que reclama. Aí eu sou a maluca que gosta do cliente que reclama. Em geral. Mas o legal é que você faz um trabalho de entendimento da galera que trabalha, né, com hospitalidade, do quão importante é também ouvir, né, esses comentários, ter essa escuta aberta, assim, livre de julgamento. Não está falando de você, está falando da entrega, não está falando, né, da Dani, está falando do que você está fazendo ou da forma com que a coisa está conduzindo, né? Você falou que você trabalha, com hospitalidade, então você atende hostel, hotel, pousada, né? É bem diverso. O que você enxerga de diferente quando a gente fala de perfil, né? Dos hoteleiros e dos hosteleiros, né? Que a galera trabalha em hostel. Quais são as características que você acha que são mais
diferentes, assim, são diferentes? Em primeira pergunta, né? É diferente um hoteleiro de um hosteleiro? Quais são as principais diferenças? Eu vou te falar, assim, acho que a primeira diferença foi a que eu senti quando eu era profissional de hotelaria, consultora de hotelaria, e eu me transformei em dona de hostel. É você gerenciar pessoas desconhecidas dormindo no mesmo quarto, que essa é a característica do hostel. É o quarto compartilhado. É o que diferencia. Os espaços compartilhados são os espaços, as características que diferenciam da hotelaria convencional. E eu tomei uma surra, Liz. Porque eu achava que, com tantos anos de hotelaria, eu dizia, eu já conheço o negócio. Sim. Eu conheço o processo. Eu não achava que eu ia ter grandes surpresas na gestão do negócio. Já trabalhei, fiz consultoria para alguns hotéis maiores, equipes maiores e tudo. Falei, um hostelzinho, 50 camas. Vou dar não é possível que eu não vou dar conta. Tranquilo. E a primeira coisa que foi a minha dificuldade foi entender esse processo de pessoas dormindo juntas em quartos, pessoas que nunca se viram na vida, dormindo juntas. E como você gerencia isso para que isso seja uma experiência de excelência. Sim. O que não é simples, porque o ser humano ele é complicado na sua natureza, né? Então, a pessoa... Aí você lida com pessoas... A diferença você me perguntou, né? A hotelaria mais tradicional, ela é mais parecida entre si, a proposta, principalmente quando você oferece uma unidade de hospedagem privada, como um quarto de hotel, e primeiro você se abre para um perfil de que tem uma convivência muito mais estreita, isso te traz uma margem de risco maior, e como a equipe é menor e a empresa é muito menor, certamente você vai estar na linha de frente para resolver. Pequena, às vezes a impressão que dá é que você tem 50 filhos e você está apartando as brigas das crianças, sabe? Porque um entrou no quarto, aí ele chega às 7 da manhã e ele quer entrar. Eu não posso deixar você entrar no seu quarto, porque tem mais 4 pessoas dormindo. Então, eu preciso que você espere o horário do check-in, porque senão você vai bater com a mala na parede, você vai incomodar. Como assim? Eu não posso entrar no quarto? Você não pode, você precisa esperar. Não é porque é o seu horário do check-in, é porque tem pessoas dormindo nesse quarto e não podem ser incomodadas. Aí tem quem usa o secador, quem liga a luz, quem tem chulé, quem ronca, olha... As maiores adversidades possíveis. O normal do ser humano. Sim. Só que com pessoas desconhecidas, com pessoas que você não né? conhece. Não é seu marido, você não escolheu dormir com aquele ronco e ele está ali na cama de cima. Então, essa é a maior diferença, o porte, a forma... os hostels, eles são muito peculiares, eles têm formas de ser muito diferentes. Por exemplo, o meu... como eu estava perto da UERJ, perto do Senai, eu criei um ambiente de business. Então, as pessoas iam, professores dando aula, pessoas fazendo cursos, então era muito mais tranquilo. Apesar de que eu tinha uma piscina, nunca foi. Aí você tem party hostels, que tem festas a noite inteira, que são maravilhosos também, que você pode escolher estar neles, porque senão você vai ter uma experiência péssima. Então, você tem que entender a vibe daquele hostel. Porque não é um hostel, porque o hostel é tudo igual. Não, cada um tem as suas particularidades, né? Muito, muito individuais. Muito. Aí tem os mais simples, tem os mais sofisticados, tem os híbridos, né, como o Joe & Joe ou Celina, que são mistos, que conseguem fazer hotelaria em hostel, que é muito bacana. Tem os que são super festa, que é festa o tempo inteiro, o pessoal bebendo, dançando, música. E tem esses que você tem um ambiente mais tranquilo, tem os que aceitam criança em privativo, tem os que não aceitam, tem os que têm privativos que não têm privativo nenhum. E isso afeta muito, muda muito o público que escolhe cada hostel. E aí também o colaborador, né? Que vai trabalhar, né? O perfil muda, né? Sim. Ô, Dani, você falou que você fechou seu hostel, né, durante a pandemia, né, infelizmente. Foi, logo no iníciozinho. Assim como muitos hotéis, né, principalmente hotéis independentes, né, as redes ainda fecharam, mas conseguiram depois se reerguer, porque existe toda uma estrutura diferenciada, né. Qual hoje você enxerga que ainda é um grande desafio
dos empreendedores, né, de hospedagem. Então, o pessoal que tem aí um hotel menor ou um hostel menor, assim, pós-pandemia e assim, até meio, não é permanente, mas por frequência, né? Qual é um desafio grande que esses hoteleiros têm? Em relação Ao ao mercado, fim da pandemia, ao mercado, a tudo, a se em geral? reposicionar, a concorrência, né? A tudo, porque um hotel independente, ele já fala o nome, né? Ele é independente. Então, ele não tem um suporte de uma rede. A rede, a gente sabe se tem um hotel que não está indo tão bem, a Tem rede vai grana. lá e dá um negócio. Vamos Exatamente. falar, tem dinheiro. Exatamente. Né? Então, principalmente nessa questão financeira. Né? Porque quando quem sobreviveu de qualquer porte, sobreviveu porque tinha grana. Ou o dono tinha outras fontes de renda, teve condição de manter. Alguns hostels conseguiram sobreviver porque estavam em imóveis próprios, não tiveram que negociar. Eu optei por entregar porque eu não ia ter como bancar o aluguel. Sim. E eu tinha 4 funcionários maravilhosos. Na época, eu consegui fazer uma equipe muito bacana. E como é que eu faria os pagamentos? Como é que eu pagaria salário? Como é que eu honraria essas coisas? Né? Com o hostel fechado. Quem conseguiu foi porque tinha algum tipo de suporte, um tipo de recurso extra. Né? Isso afetou todo mundo e eu acho que quem não conseguiu sobreviver foi quem não teve mesmo. Né? Mas, tirando isso, eu vejo muito... na hotelaria convencional, você tem uma competência maior, e eu amo hostel, eu trabalho hoje com hostel, com pousadas, hotéis menores e tudo, mas você vê uma gestão mais profissional. E isso garante uma sobrevida e uma saúde, né, para o negócio. No mercado de hostel, hoje em dia, a gente tem pessoas extremamente capacitadas, cabeças fantásticas, com hostels muito maravilhosos, e tem aquela pessoa que herdou a casa da avó, botou uns beliches dentro e abriu a porta. E essa pessoa não tem noção de absolutamente nada do que está fazendo em termos de gestão. Ela não sabe que a luz dela vai triplicar, ela não sabe que a água vai quadruplicar. Ela acha que só vai entrar o dinheiro agora. Né? Não, beleza, eu agora fiquei com essa casona aqui, eu não vou conseguir vender, eu vou enfiar umas coisas aqui, tudo beleza. Eu acho que esse perfil é que tem dificuldade de sobreviver, sabe? Eu acho que, por menor que seja, você pode ter um bed and breakfast, você ter 4 caminhas. Se você profissionalizar, você vai ter sucesso. Com competência. Se não tiver conhecimento, se prepara, procura cursos, se forma, né? Procura cursos de gestão, porque não é brincadeira de criança. Independente do tamanho que você tenha, sabe? Com certeza não é. Quando a gente fala de reclamações, né, ou comentários aí não tão legais, né, como a gente não gosta de receber nunca, quais são os mais recorrentes que você consegue levantar assim nos seus trabalhos? Eu sei que varia muito, obviamente, de um empreendimento para o outro, se é uma estrutura maior, se é menor, mas, no geral, que tipo de reclamação as pessoas investem tempo de entrar numa plataforma para ir lá escrever uma reclamação? Porque tem isso também, né? Tem. A pessoa tem que estar muito louca da vida para entrar na internet, procurar a plataforma, escrever o que aconteceu. Então, isso gera realmente uma energia para fazer, né? O que as pessoas mais reclamam em relação à hospitalidade? O cliente de hospitalidade, ele reclama mesmo. Por quê? Eu sempre falo, quando eu dou aula, eu digo assim, eu tenho uma péssima notícia para vocês. Quem encanta o cliente são vocês. E quem perde o cliente são vocês. Não existe, na verdade, um ou outro processo técnico, mas quem perde cliente e quem causa reclamação é a equipe. É o ser humano que trabalha com hospitalidade. Lamento a notícia, mas é assim. Então, quando você vai ajustar processos, você vai ter que ajustar processos humanos. O cliente de hospitalidade, ele guardou um dinheiro, vamos supor, um viajante. Ele guardou um dinheiro, ele tem um sonho e ele vai, sei lá, passar uma semana em Nova York, é o sonho da vida dele, ele vai gastar um dinheiro que ele passou um tempo. Isso tem uma carga de expectativa que deixa ele 10 vezes mais exigente em termos de resultado, vamos dizer assim. Então, coisas que ele aceita na casa dele, ele não vai aceitar no hotel. Por mais que ele fique num hotel baratinho. Não estou falando dele, obviamente, ficar no hotel de luxo, ele quer luxo. Mas coisas que ele não aceita na casa dele, ele quer, porque ele está pagando.
Sim. E ele quer aquela experiência, ela seja perfeita, por isso que eu falo que os processos são em flow, porque ele quer a experiência da hora que ele entra no avião, a hora que ele pisa em casa. Na verdade, na hora que ele sai de casa, a hora que ele pisa em casa. E ele não quer que nada aconteça. Então, eu digo que é sempre ele é muito delicado, sabe? No sentido, você vai comprar um liquidificador, você compra, leva para sua casa, ele não está funcionando direito. Ok. Você troca. Chato, você troca. Né? Na internet, Sim. você pega, fala, você leva na loja, fala, poxa, cara, te dou um outro líquido. Não é provida de emoção aquela relação. Toda a relação de hospitalidade, todo serviço, ele é muito intermédio com expectativa. Eu estou super feliz, eu sonhei com isso, eu guardei dinheiro e tudo. Então, o cliente de hospitalidade é reclamão. Onde ele pode sentar. Isso que eu te digo, se antigamente se davam ao trabalho de escrever carta e pôr no correio, agora que é só entrar na internet, está molezinha. Agora é fácil. Molezinha. Eu digo que eu conheci o Facebook trabalhando para clientes que tinham reclamações no Facebook, nos primórdios do Facebook. Sim. Quando ninguém entendia direito, as pessoas já estavam reclamando no Facebook. Eu dizia, gente, calma, deixa a gente, né? Deixa a gente aprender a mexer nesse negócio entender primeiro. A mexer. É exatamente isso, de não sei nem mexer nesse troço, pelo amor de Deus. E isso ampliou a preocupação, né? Porque a reclamação passou a ser pública. Para fora da empresa. Da empresa. Né? Eu digo assim, marido e mulher, se a gente briga dentro de casa é uma coisa, quando os vizinhos escutam é outra, né? Exatamente. Então, esse cliente, ele agora tem todas as ferramentas para reclamar, ele vai reclamar no nível da expectativa do sonho dele. Então, às vezes a pessoa ficou irritada porque assim, a reserva não estava feita. Ou tinha algum problema, sabe? A reserva, fazer uma coisa bem pequena, assim. É um casal, botaram em 2 camas de solteiro, separadas. Ou o contrário, né? Que também acontece. Ou 2 amigos. Coisas que a gente, no operacional, sabe que não são gravíssimas, que podem acontecer, infelizmente. Ideal que não, mas podem acontecer. Para aquele cliente, é o fim do mundo, porque já quebrou o andamento daquele prazer, né? Então, eles normalmente reclamam muito. Mau atendimento, mas isso eu acredito ao fato de que as equipes não são preparadas para atender a reclamação. Esses cursos, treinamentos que eu faço são muito de equipe, são muito focados em gestão de crise, gestão do relacionamento do cliente que reclama, como reverter a insatisfação fora do âmbito gestão. Porque tem um problema seríssimo que quem vai ter que vai resolver vai ser o dono da empresa, ou o gerente, ou o que for. Mas antes disso, tem aquela reclamação que é feita na hora que os funcionários precisam saber resolver. Aquele funcionário paralisado, com aquela cara de então tenho que chamar alguém. Isso irrita profundamente uma pessoa que tudo que ela precisa é um retorno rápido do assunto. Então, se você botou ele no quarto errado, se você levar 2 minutos para botar ele no quarto certo, tá tudo ok. Não tem problema. Se você levar 2 horas para botar ele no quarto certo, já começa a ser um problema. Aí você tem um problemão. Pois é. É exatamente isso. Então, normalmente, as reclamações vêm de erro humano. E aí elas vêm de toda a questão... Que é a base da hotelaria, serviço, né? São pessoas cuidando de pessoas, por isso que eu digo. E quando você quem fala... perde o cliente é a equipe. E quando você fala dos treinamentos, eu acho que é super isso. Assim, quanto mais preparadas as pessoas estão, melhor elas vão conseguir entregar o que você precisa que elas entreguem. Lógico. Não adianta você cobrar por que teve uma reclamação, se você também, como dono, como gerente, como seja o quê, né? Da hospedagem, da hospitalidade, você também não entrega para essa pessoa o que ela precisa, né? Vamos falar um pouquinho da Escola de Hoteleiros? Vamos, adoro. Queria que você contasse um pouquinho do tema da sua aula, né? Tem muito a ver com o que a gente já está falando aqui, né? Isso. A voz do cliente. E o que esse tema pode agregar de valor na carreira aí dos nossos queridos hoteleiros, os nossos alunos, né? Que fazem parte da escola. Então, eu acho que esse curso, a forma como eu formatei ele, foi justamente com essa ideia. Ele não é um curso
técnico capacitante em alguma função específica. Ele é para fazer o profissional de qualquer área, de qualquer touch point, ponto de contato com o cliente, saber lidar com as manifestações do cliente, principalmente as negativas, que é delas que a gente está falando, saber reverter essas reclamações e também transformar em conhecimento. Então, a ideia é essa. Qualquer atividade que você faça dentro da cadeia de serviço de hospitalidade, você vai se beneficiar com esse curso aprendendo a lidar com essas coisas, esses momentos, assim, que não são... E eu falo muito em treinamento, eu digo assim, eu não estou desmerecendo o seu estresse. Sim. Eu entendo que é estressante, eu entendo que existem momentos em que um gestor tem que interferir, né? Um líder de equipe, um supervisor tem que interferir, mas eu sempre vou me bater que a equipe em si, ela tem que estar emocionalmente aparelhada, qualificada, para lidar com essas coisas e sem pânico. Sim. Sem desespero. O desespero o cliente nota, inclusive, né? Então, a proposta desse curso é essa. Em qualquer área que você trabalhe, que você aprenda a escutar o cliente, que você aprenda a processar o que ele está dizendo, reverter, porque um cliente com uma satisfação revertida, ele fica muito satisfeito. Ele retorna esse reconhecimento para gente. Então, é importante, né, reforçar que não é somente para recepção, né? Não. Que tem mais contato com o hóspede, mais para camareira, para o pessoal de atendimento de restaurante, manutenção, todo mundo que tem contato, né, com o cliente. Mesmo quem está no administrativo tem contato, às vezes, com o cliente. Você tem que fazer uma ligação, tem que fazer uma cobrança, tem que, enfim, fazer algum tipo de contato. Isso que também engloba dentro disso, né? A minha ideia é essa. Eu já dei aula para segurança. Exatamente. Porque eles fazem parte, e quando eu faço, por exemplo, agora tenho feito treinamentos com equipes de restaurante, equipes de hotel, eu sugiro que botem até a equipe da faxina, se for possível. Porque é um entendimento que todo mundo tem. E existem umas funções de base que as pessoas se sentem desimportantes no processo. E eu bato muito em que é muito importante que todas as partes do processo estejam alinhadas e que tenham na cabeça. Eu tenho que prestar... Mas o meu serviço de excelência limpando um banheiro não é só limpar bem o banheiro. É se o cliente entrar, dar um bom dia... Você está limpando o chão, a pessoa vai passar, você puxa o pano. Sim. Eu tive reclamação de que a faxineira passou o pano no pé do cliente. Ai, meu Deus. Sabe? Poxa, uma coisa que eu acho muito engraçada quando eu hospedo, né, muitos hotéis, já sempre hospedei por conta do trabalho. E muitas vezes de manhã, quando eu ia descer para o café, sair para o café, eu abria a porta do quarto e eu saía, assim, né, do apartamento, eu olhava no corredor, eu via que a camareira entrava, assim, como se fosse se escondendo, sabe, para dentro do outro apartamento, tipo, para não ter que olhar pro hóspede, né? E faziam isso comigo e com todos, com certeza. Eu falava, gente, mas por que elas fazem isso? Em vez de, ao contrário, né? Devia falar bom dia, tudo bem, você dormiu bem, como foi sua noite? Não, elas se escondem, fogem, né? Tipo assim, ai meu Deus, um hóspede. Como se fosse alguma coisa errada que elas estavam fazendo. E não é. É o contrário, né? A gente tem que trazer essa gentileza. É tão gostoso ouvir um bom dia. Ver uma pessoa sorrindo quando você, né, acorda. Enfim, é outra abordagem, né? Que eu acho que é isso que a gente precisa estimular realmente, né? Em todos os níveis dentro dos hotéis. Eu acho que valoriza muito quando eu bato nessa tecla de que absolutamente todas as atividades são importantes. É para ninguém achar que não tem nada com isso, eu sou só faxineira, sabe? Eu só estou lavando prato, eu só estou... Todo mundo é muito importante. E todo mundo contribui para a experiência de excelência. Então, eu acho que cabe à empresa também proporcionar esse sentimento para os seus funcionários. Tudo vem do líder, né? De quem está ali encabeçando, né? Com certeza. Eu sou gestora e digo a minha equipe de limpeza é só para passar pano, eu não estou dando a ela a autoestima. Depois, como é que eu cobro que ela... faça parte dessa cadeia de serviço. Não tem como. Ô, Dani, para a gente encerrar esse primeiro bloco, eu quero fazer uma pergunta clássica que a gente traz em todos os episódios, que é: o que é ser hoteleiro para você? Eu acho... Posso ampliar para a hospitalidade? Pode, eu vou deixar. Porque se aplica. Sim. Eu acho que é óbvio que eu amo o que eu faço, né? Já tive chance de fazer outras coisas e não quis...
sacrificante, sim, mas eu acho que eu acho um privilégio você poder acolher pessoas, né? E você tá na sua mão oferecer aquela experiência de excelência. E você vê que a pessoa foi embora feliz. E eu acho que isso, mais do que um trabalho, é uma experiência, te leva como ser humano para um outro nível. Né? Uhum. E eu acho que a hotelaria é isso, a boa hotelaria, basicamente, é você ter uma estrutura que oferece essa experiência. E a boa hotelaria é quando você consegue fazer isso tudo com acolhimento, com aconchego. Eu gosto dessa palavra. Eu gosto também. Adorei. Quando você, em vez de você receber seu cliente, assim, boa tarde, como vai? Você abraça, né? E você dá a ele aquela sensação de, que legal, vai ser muito bacana eu ficar aqui, vai ser muito gostoso. E quando ele vai embora, ele diz, sabe aquelas pessoas já tô com saudades. Tem depressão pós-viagem? Sim. Eu digo, você só tem depressão pós-viagem se a sua experiência for maravilhosa. Exatamente. Se a experiência for horrível, você diz, pelo amor de Deus, nunca mais. Exatamente. Então, se a gente consegue causar a depressão pós-viagem nos clientes, é porque a gente acertou no processo. Muito bom, muito bom. Bom, antes da gente seguir para o Catilis, que é um outro quadro que a gente tem aqui, no Papo de Hoteleiro, que eu também já trouxe, né, do meu Instagram, para quem já me acompanha há mais tempo já conhece, eu quero apresentar para vocês um dos nossos parceiros aqui, que são aí parceiros mesmo, né, gente? Patrocinadores, mais parceiros até, que estão trazendo aí essa possibilidade da gente estar aqui hoje gravando o Papo de Hoteleiro, que é a Milicare. Acidentes acontecem com todos nós. Conheça o Milikit Tira-Manchas da Milicare. A solução para toda e qualquer mancha em seu tapete ou carpete em um único produto. É sempre importante ler as recomendações de uso do Milikit. Depois de retirar o excesso, aplique o pré-mist. Agora, a mancha está pronta para o polímero Milicare. Nesse momento, as moléculas de sujeira se conectam ao polímero. A escovação é importante para que 100% da área da sujeira entre em contato com a tecnologia Milicare. Agora, é só esperar o tempo de ação. Tecnologia Milicare para tapetes e carpetes. Porque sabemos que não basta ser feito, tem que ser perfeito. A Milicare é uma empresa especializada em higienização de têxteis. Então, tudo que são itens têxteis dentro do hotel, carpete, colchão, estufados, né, poltronas, tudo isso faz parte dos nossos hotéis e a Milicare cuida desses itens que a gente tem dentro do hotel, fazendo toda a parte de higienização, limpeza e cuidado realmente desses itens que são essenciais, principalmente pós-pandemia. Então, o que mais eu adoro deles é que eles trabalham muito com questões ligadas à sustentabilidade. Então, além das limpezas serem a seco, todos os materiais que eles usam são biodegradáveis, não prejudicam a natureza. E o mais legal, que é uma dificuldade que eu sempre tive quando eu era, né, da hotelaria, da operação, é que se você faz a limpeza de um carpete, você imediatamente já pode utilizar o carpete. Você não precisa esperar a secagem, você não precisa esperar um tempo, você não perde, né, venda de apartamento. Então, se você quer saber mais sobre a Milicare, entra agora lá no Instagram deles, milicarebrasil.oficial. Milicare é com 2 L's, então milicarebrasil.oficial. E manda um direct para ele, pede uma proposta para o seu hotel, tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, vamos pro Catilis, então. Vamos lá, Dani. Pergunta. Bora. Como os líderes na hotelaria podem criar uma cultura organizacional que promova o serviço excepcional ao cliente e a satisfação dos funcionários ao mesmo tempo? A gente começou a falar um pouquinho aqui, né? Você deu um spoilerzinho aqui. Spoilerzinho, de sem gerência, querer, né? Sem querer. Então, mas como que isso pode acontecer? Qual que é a tua visão sobre isso? Tá, eu vou mudar essa pergunta, uma palavrinha dela, em vez de podem, eu vou pôr devem. Uhum. Porque não existe processo de relacionamento com o cliente que não parta da liderança.
não funciona, não existe. Não adianta eu ter recepcionistas que amam o seu trabalho se não existe um treinamento criado pela liderança, criado pelas altas gerências ou quem de direito, que determine o padrão de excelência. Porque eu sou simpática de um jeito, você é simpática de outro, ele é simpático de outro. Mas é preciso que isso seja padronizado e que isso tenha a cara da empresa e não a cara da Daniela ou a cara da Liz. Então, todas essas decisões, elas precisam partir sempre da liderança. Sem falar que o comprometimento com o cliente precisa partir da liderança. Primeiro ponto. Segundo ponto, não existe equipe de hospitalidade que ofereça uma experiência de excelência se ela não se sentir bem no seu trabalho, se ela não estiver feliz, se ela não estiver alcançando os seus objetivos pessoais como profissional também. E aí a gente está falando de trabalho, salário, promoções possíveis, todo esse tipo de coisa. Então, gente feliz faz boa hospitalidade, ponto. É assim que funciona. O líder inteligente é aquele que cria esses processos e faz uma interface inteligente eficaz, né? Mais do que inteligente, entre a equipe que oferece esse serviço e o cliente que recebe. Então, não dá para eles sentarem no ar-condicionado, lavar a mãozinha e dizer, deixa a minha equipe se virar. E ficar louco da vida quando tem uma reclamação e descer o sarrafo na equipe, né? Que acontece muito também, né? Vai lá e pega na jugular do colaborador, coitado, quando tem alguma reclamação, né? Mas será que ele está fazendo o papel dele, né? Com certeza ele não está. Ele não está. Porque no momento em que você cria esses processos, você cria formas seguras de entrega desse serviço de excelência. Sim. Não tem erro. Sim. Vai ter, eventualmente, são seres humanos. Mas como processo não vai ter. Você minimiza, né, digamos, o erro, né? Minimiza num nível perto de zero, se você for eficaz. Então, líderes, se não começa com vocês, não vai a lugar nenhum. Eu digo que já é um bom passo quando um cliente me contrata, é porque a vontade ele já tem. Ah, mas fulano é péssimo, você precisa ir lá. Não, porque se ele não me contratar, é porque ele não tem ideia do que ele quer. E ele não está fazendo bem, então ele também não vai sentir a necessidade de me chamar para ajudar. Sim. Então, o cliente, ele já está, quando ele me contrata, ele já está comprometido com alcançar. Ele não sabe como, mas a vontade de alcançar o resultado de excelência ele já tem. E aí ele vai aprender que ele tem que fazer a parte dele também, né, Dani? Que você vai fazer questão de ensinar essa parte que eu sei. Sempre. Nossa, eu dou uns puxões de orelha, coitado, dá até pena. Mas eu vou. Às vezes tem uns momentos que o primeiro passo é o diagnóstico inicial. E ele passa por levantar a internet inteira, as reclamações, a gente faz um pente fino, faz dublê de cliente, levanta reclamações eventuais. É um soco no estômago de cara. E aí tem uns que ficam... Já teve arrasado. Ficam. Principalmente quando o negócio é menor, porque do coração, tô aqui... Aí tem um momento em que existe uma defensiva. Não mais. Eu digo, você vai ficar aí, tem 15 minutos para negar tudo. Sim. E depois a gente começa a trabalhar, porque você vai lidar com isso a partir de agora e você vai ver daqui a, 2, 3 meses que essas coisas diminuíram muito. E aí você vai sentir o resultado, você vai ficar feliz. Vai ficar orgulhoso. Nesse momento você não vai ficar tão feliz, mas daqui a pouco você vai ficar mais feliz. Então, tem que partir de algum lugar, não tem jeito. Legal. Bom, antes da gente chegar no quadro que eu mais adoro, que são as crônicas hoteleiras, eu quero apresentar um outro patrocinador, uma empresa que está nos apoiando aqui no Papo de Hoteleiro, que é a Lavanderia Casablanca.
Se você tem problema com a sua lavanderia, se você não está feliz com o serviço que você está recebendo, se você quer melhorar, enfim, o atendimento aí, né, do seu hóspede com o enxoval, com a parte de higienização, entre em contato com a Maria e com o Wilson da Casablanca. Eles são geniais, eu adoro eles. Entre em contato já pelo Instagram, começa a seguir, @lave_casablanca. Fala que você viu aqui no Papo de Hoteleiro, que eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido, assim como eu sempre fui quando era cliente da Casablanca. Bom, vamos para as crônicas agora, que essa parte é que eu mais gosto. Adoro! Das fofocas, do babado do negócio. Vamos lá. Então, a gente sabe que o hoteleiro tem muita história para contar, sempre. Sempre. Né? Algumas são até engraçadas, realmente cômicas, né? Que a gente pensa, nossa, cara, é divertido trabalhar nesse negócio. Porque a gente acaba virando até atração para os amigos que não são hoteleiros, né? Quando a gente começa a acha contar. graça um pouco depois. Né? Na hora a gente fica meio depois tenso. a gente ri. Que história que você trouxe para contar pra gente, Dani? Olha, eu tenho muitas, né? Eu digo que vai ser o livro da minha velhice, que um dia eu vou sentar, quando eu me aposentar, eu vou escrever. Mas quando eu conto essas histórias, eu sempre deixo claro que é assim, eu não estou minimizando o sofrimento do cliente, muito pelo contrário. Se tem alguém que tem respeito pelo sofrimento do cliente, sou eu, porque eu tento pensar com a cabeça dele. Não importa que para mim seja irrelevante, importa que para ele é assunto muito sério, né? E então, eu tenho uma que eu amo, que virou case, que eu tenho o maior carinho. Eu atendi vários anos um spa em Itaipava. Não sei se pode dizer o nome. Pode. Pode, o Spa Serra Morena, que era de uma amiga minha, que eu amo de paixão, e foram anos atendendo. E, às vezes, ela dava uma descansada e eu ia descansar trabalhando no spa, enquanto ela viajava ou saía. E, à noite, a cobertura era feita por um vigia. Ela tinha uma equipe muito legal, não era de recepção, mas eram uns meninos muito bacanas. E um dia eu estou dormindo, o rapaz me chama, estamos com um problema no quarto tal, uma senhora no quarto tal, não sei o quê, vamos lá. É um hotel meio no mato, sabe? Um spa maravilhoso. E aí a gente entra, a mulher estava absolutamente alterada, histérica, doida. Falei, gente, o que é que aconteceu? A mulher disse que tinha um jacaré no banheiro. Ai, Deus. Olha, aí tem horas... Alucinando tem mesmo, umas né? horas que eu fico assim, a cabeça, ela entra em... Né, Você já máquina... pensa, será que tem um jacaré mesmo? Não, tá maluca? Eu penso em tudo. Tem um jacaré, ela tem uma surtou, lagartixa. às vezes surtou, uma pessoa com problema, surtou, bebeu demais, ela não tinha bebida alcoólica, mas você pensa em tudo que te ocorre. E ela batendo o pé que tinha um jacaré, e o cara olhando para mim com uma cara absolutamente apavorada. E eu pensando assim, que bom que não é você que tem que resolver, Sim. né? Beleza. Aí fomos, reviramos. Obviamente, era um banheiro pequeno, não tinha nada. Até que sai de dentro do ralo um calanguinho, sabe calango? Que é aquela lagartixa gordinha, um pouco mais maiorzinha. alimentadinha. Pois é, era até dos menores, porque ela realmente tinha umas maiores. Sim, porque tem uns grandes, né? É, mas eram umas coisas. Um filhote. E a mulher começou a berrar, o jacaré, o jacaré, o jacaré. Aí a minha cabeça fez, puf, ela tá achando que isso que é um filhote. Aí a moça começa, era uma senhora, já talvez dos 70, não sei. Ela começa a falar que ela soube de um caso que jogaram um filhote de jacaré no ralo no banheiro, e o jacaré virou um jacaré no esgoto, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu olhando para a cara dela, e é um lugar onde realmente tem insetos, tem bichinhos, tem sapo, tem essas coisas. Aí fizemos lá toda uma cena, estamos salvando, vamos levar o jacaré. Foi meu ocorreu na hora. Vamos tentar pegar. E o bichinho é rápido, né? A gente conseguiu botar ele para fora. Tá tudo bem, vamos fechar tudo, não sei o quê. Aí a gente sai do quarto, ele olha para mim e diz assim, você sabe que isso aí é um filme, né? Eu, não. Ele falou, tem um filme
que jogam um filhote de jacaré no esgoto de Nova York. Aham. E eles viram um bicho de 12 metros e come metade da população de Nova York. E ela estava apavorada crise. aqui. Eu tive uma crise. Se essa mulher viu o filme algum dia na vida dela e ficou... Eu tive uma crise de riso, que eu não sei se era riso ou se era nervoso, sabe? Mas eu falei, gente... E eu falei, essa eu vou guardar com carinho do jacaré, do spa, porque essa foi muito, muito Nossa, diferente. gente, não, assim, desse tipo de alucinação eu nunca tive, não. Não, e você não pode chamar, você não pode rir, você não pode chamar de doida, você não pode minimizar. Tem que entender o que ela está querendo dizer, né? Vai que ela tem, eu tenho pânico de sapo. Sim. Se eu der de cara com sapo, capaz de eu ter o mesmo chilique, entendeu? E tem um outro que eu amo, foi de um cliente restaurante, mas que tinha no cardápio uma foto de um prato lindo de salada com 8 azeitonas. Ai, gente. Já tô E até a imaginando. confusão começou porque na hora de servir tinham 6 azeitonas na salada e não 8. E a criatura teve uma... Porque vocês estão roubando as minhas azeitonas. E a gente contava e dizia, e eu só pensava assim, quem foi o bendito que não fez uma ficha técnica, que não diz que tem 8 azeitonas e não 6, porque que eu estou aqui resolvendo azeitona. E no final, e o cara, mas é assim, o que chama Errado atenção ele não nesses estava, né? Não estava, mesmo. Errado ele não estava. Mas o que chama atenção nesses casos não é o fato, né? É que uma coisa que pra gente é tão corriqueira, eu te trago mais azeitona, quer mais 10? Eu trago mais 10. Vem com pote, né? A lata, né? Eu trago a lata. Mas é a forma como essas coisas impactam a pessoa. E tiram a pessoa do sério num nível bem descontrolado. E principalmente quando ela está vendo que as pessoas estão em volta e estão assistindo. E estão meio que participando da coisa. Então, esse da azeitona também ficou muito mais pelo nível de desespero do cara. Oferecemos azeitona, oferecemos mais, quer um prato, quer outra salada, quer... Uma vez eu tive uma coisa parecida no restaurante. A gente abriu o restaurante, abria sempre 19 horas, né? E logo enchia, assim. Era um restaurante de um hotel perto do aeroporto. Então, o pessoal ficava realmente no hotel. E aí, o senhor jantou e era buffet. Então, o buffet tem várias sobremesas, mas assim, a gente vai repondo sobremesas diversas. Não é necessariamente as mesmas coisas, né? Acabou uma, a gente põe outra e vai substituindo. Ele pediu para me chamar. Eu era subgerente na época. Eu fui lá, ele falou... eu quero saber, cadê o mousse de chocolate que estava aqui no buffet? Aí cadê ele o mousse falou, que estava aqui? Então, eu nem sabia que tinha mousse no começo, né? Quando eu cheguei já não estava mais. Eu falei, então, senhor, eu acredito que não temos mais mousse. A sobremesa foi substituída e tal. Ele falou, você não está entendendo, eu jantei aqui só por causa do mousse. E agora não tenho mousse. Quase que eu falei, se eu devia ter reservado na ida, né? Quando pegou, já deixava o seu potinho para garantir o seu mousse, né? E ele causou... Eu tive que... Bom, eu não cobrei o jantar dele. Ele ficou estressadíssimo, porque ele queria o mousse. Que não tinha o mousse, que é um absurdo, que não sei o que, não sei o que lá. Então, são essas coisas que pra gente é tipo, meu Deus, mas tem pudim, tem doce, não sei o quê, tem pavê, tem... E aí você vai encher o saco da minha vida aqui por causa do mousse e de chocolate, né? E realmente. Mas que na cabeça dele... Toda a expectativa de experiência perfeita estava baseada no mousse. Exatamente. Porque ele pegou o prato e deu aquela espiada, né? E falou, volta aqui para pegar. Exatamente. Então, é por isso que eu falo sempre, uma das coisas mais importantes na hora de você atender uma reclamação assim, corpo a corpo, é você não se deixar levar pela sua percepção da situação. Você tentar se desprover de qualquer tipo de pré-julgamento, e você ouvir e você avaliar o cliente da forma como ele está colocando para você. Porque para ele é o fim do mundo não ter o mousse. Sim. As duas azeitonas fizeram uma diferença enorme. Não sei, eu digo, às vezes ele já estava com problema, já brigou no trabalho, já fez não sei o que, chegou aqui não, às vezes não é azeitona. Nem azeitona ele conseguiu. Sabe, não é azeitona. Sim. Se tivesse, sei lá, 20 azeitonas, ele ia dizer, olha, mas aqui tem 8, agora tem 20. Você não sabe. Sim, são seres humanos. Coisas que foram, né, desencadeando, né? Bom, Dani, estamos chegando ao fim. Que pena. Mas antes do nosso check-out, eu tenho que agradecer aqui mais um parceiro maravilhoso, que é a Milas Gráfica. As meninas da Milas Gráfica são sensacionais. É uma gráfica em São Paulo, mas atende o Brasil todo.
Então, com papelaria, né? Elas são bem focadas em hotelaria. Então, toda a parte de papelaria que você precisar, quer desenvolver novos produtos, novos brindes, novos itens, enfim, para os seus clientes, para que eles tenham experiências mais excepcionais, aí, memoráveis, só entrar em contato com a Milas. Então, o arroba delas é gráfica Milas, com um L só. E você já pode chamar lá, chama a Camila, chama a Gorete, que elas são um amor de pessoas incríveis. E eu tenho certeza que elas vão atendê-los aí com toda a dedicação, assim como ela atende a gente. Eles já estão aí, né, com alguns materiais, ajudando a gente nessa produção também de algumas coisas para a escola, enfim, para feiras, para eventos que a gente está participando. Então, vamos agora para o nosso check-out. Fizemos o nosso check-in. Foi rápido, você viu como passa rápido? Todo mundo chega aqui nervoso, mas depois fala, nossa, já acabou? Nem dói. Nem dói. Não. Então, Dani, quero te agradecer muito a sua participação. Você é sempre muito inspiradora, tem muita bagagem para compartilhar. Eu acho que isso é incrível. Essa parte de experiência do cliente é extremamente importante. Eu sempre falo nos meus treinamentos que hotel tem um monte de lugar, cama boa tem um monte de lugar, internet boa tem um monte de lugar. Né? O que vai fazer a diferença é como a gente vai se comportar realmente como hoteleiro, o que eu vou entregar de experiência para que aquele cliente queira voltar para o meu hotel, né? E não ficar no hotel do lado, né? Então, peço aí umas últimas palavras para a gente encerrar. Eu queria agradecer o convite não só para o podcast, mas vocês terem, na verdade, me abraçado, né? Me acolhido na escola, que eu acho o máximo. Eu acho que é um projeto muito bacana, que eu acho que fazia falta, porque as pessoas se queixam que não tem trabalho, mas tem, desde que as pessoas se qualifiquem. E a hotelaria, ela é uma área absolutamente fascinante, acredita. Mesmo quem diz, é cansativo, mas é maravilhosa. E eu acho que uma escola que prepara pessoas para esse meio, para esse segmento, não só é um projeto maravilhoso por oferecer conteúdo, como por oferecer essas oportunidades de emprego. Então, em vez de ficar reclamando que não tem emprego, vá para a escola de hoteleiros, se qualifica e vá trabalhar em hotelaria. Exatamente. Porque tem demais, gente. Está bombando, vocês não estão Desde entendendo. que as pessoas trabalhem, saibam. A necessidade está gigante. Exatamente. E para quem já é da área, né? Se aperfeiçoar, entender aí quais são as novidades, o que está surgindo, enfim, como que a gente pode melhorar ainda mais, né? A nossa entrega como Sempre tem profissional. coisas novas e os melhores profissionais estão sempre se atualizando. Ai, obrigada, Dani. Obrigada mesmo. Eu Fiquei que muito agradeço. feliz em ter você com a gente. Adorei. Bom, quem ainda não se inscreveu, então, no nosso canal, no YouTube, @Escola de Hoteleiros, agora é a hora, gente. Faz aí, se inscreve, ativa o sininho. Segue também no Instagram, a gente posta lá sempre quais são os próximos convidados, que dia vai sair aí todos os podcasts. Toda semana a gente vai ter um podcast para trazer aí conteúdos muito relevantes, importantes, tanto para a hotelaria quanto para o setor de turismo, com convidados maravilhosos, assim como a Dani, né, que trouxe aqui, agregou muito valor aí no nosso dia. Então, obrigada pela audiência e tchau, tchau!